Olá, meus irmãos, paz e graça. Voltei de novo com a série Diabo, Homem, o Ser Espiritual que Existiu. Esta é a 26ª parte, 26 parte de série de vídeos. Voltamos aqui para dar continuidade falando sobre o Ciro Grande. Um excelente dia a vocês, a todos queridos irmãos, um abração, um beijão em vossos corações. E os irmãos que senti a tocar nessa letrinha vermelha para se inscrever, nós já de todo o coração já agradecemos categoricamente aos irmãos, para que o youtuber entenda que esse canal é importante para passar o conhecimento. Tá bom, meus irmãos? Então vamos prosseguir agora, porque eu quero terminar com 30 partes. Ciro, ele poupa muitos soldados de outras nações adversárias, inimigas, e ele não mata. O negócio de Ciro não é matar soldados, o negócio de Ciro não é morte, o negócio de Ciro, o grande, da Bíblia, da Pérsia, filho de Elão, é poupar vidas de soldados e fazer deles cidadãos honrados pelo Império da Pérsia. Diz a história de Heródoto, que foi um historiador grego, enquanto o historiador Tácito e Suetônio eram historiadores colonistas da época do Império Romano. Eles eram romanos, enquanto Heródoto, o mesmo, era historiador grego. E ele conta a história confirmando com a Bíblia. Chega um momento que Ciro expande, ganha muitas terras, ele com seus soldados, ele faz Nabonido fraco. Nabonido, Daniel diz que vê o urso, né? Aquele animal que nós conhecemos aí, bonito, forte, que quando ele se levanta, mostra um sinal de poder e grandeza. Mostra a Daniel, no seu sonho, que esse urso, ele vence o leão. Esse leão não é o leão da tribo de Judá, é o leão babilônico, os irmãos entendam isso. E ele liberta os escravos, invade a Babilônia, derruba Nabonido, que estava lá, neto de Nabucodonosor, liberta esses homens, leva lá para a Pérsia. E ele continua o seu reinado. Ele deixa os hebreus, faz os hebreus livres. Chega um momento que ele entra em sua morte biológica e o seu filho, que eu falei que era Dário, mas não foi Dário, o seu filho, nós estudando, o seu filho Cambises II, outro diz que era o Cambises I, ele dá continuidade no reino de Ciro Grande. Ele tinha sua filha Esmertes ou Esmertes e seu filho Cambises II. Ele toma conta do reinado, prossegue com o reinado do pai. Chega o momento que ele morre e ele passa a outra descendência, que outrora essa descendência de Ciro era chamada Aquiptênia, que é uma palavra difícil, enquanto agora Cambises, que era filho de Ciro, morre, a sua irmã fica sozinha, Esmertes, e vem agora outra dinastia, como era o Império Romano, com a dinastia Flaviana, com a dinastia Augusta, e vem outra dinastia, a de Dário, o Dario, assume a Pérsia. Dário I, diz a história de Heródoto, que ele casa com a filha de Ciro, Esmertes.
E ele, aliás, diz Heródoto que Esmertes era um nome persa e que na Bíblia muitas vezes foi chamado de Fasti ou Faste. Outros entendem que Fasti era outra, que era a rainha, mas nós vamos entender porque a história ela deixa para nós bem claro que não era Fasti, porque Fasti era a rainha do filho de Dário, que foi no nome grego chamado Xerxes, em hebraico ou aramaico Assuero, da Bíblia, que nós conhecemos no livro de Esther, capítulo 1 de Esther. E vou falando um pouquinho sobre Dário. Dário começa as suas pelejas, começa a fazer guerras. Ele vai conquistando também os territórios. Vai tendo muitas conquistas. E chega a morte de Dário. E fica somente a sua esposa, que era neta de Ciro, diz Heródoto. E ele tem um filho chamado Xerxes. Esse é o rei de Suzã, que a Bíblia mostra. Este é o que vai fazer algo profundo também aos hebreus que estavam lá no domínio dos persas, porque era um domínio bom, não era um domínio babilônico, como era de Nabonido. Era um domínio bom, que eles trabalhavam, que eles tinham liberdade para servir os seus deuses. Dario prosseguiu no caminho de Ciro Grande, mas o seu filho que nasce, chamado Xerxes, no capítulo 1 de Esther, primeiro Xerxes, que era título, não era o nome, mas título, diz a história que Assuero, nome é arcaico, ele faz um grande feito aos hebreus dentro da Pérsia. Ele trata muito bem. E nós conhecemos a história que ele casa com Faste. Agora sim, ele se relaciona, mas a gente vê um desentendimento da rainha com ele. E lá estava uma jovem, uma moça, que deram o nome Peça, que deram o nome Peça a ela, que deram o nome iraniano, para que os irmãos entendam hoje, de Esther, um nome Peça a ela, mas o seu nome hebraico era Hadassah, uma judia jovem, inteligente, muito sábia em suas palavras, com sabedoria de Deus, e a mesma tem um desafio agora de ser escolhida uma nova rainha para o rei Xerxes, chamado Assuero na Bíblia, filho de Dário. Mas só que diz Heródoto que Dário não foi um bom administrador, um rei, mas ele se envolveu muito com a política persa. E ele ficou corrompido, não seguiu o caminho de Dário, seu pai.
e muito menos Ciro o Grande, que conquistou, que construiu a cidade da Pérsia, que construiu Pessópolis, que era a capital da Pérsia. Ele também tinha um Deus, mas só que agora ele começa a destruir os outros deuses que tinham ali perto das nações. Ele começa a envolver-se muito com os deuses egípcios, com os deuses babilônicos. E ele começa a dizer que aqueles povos eram inimigos que tinham que ser destruídos. E principalmente a cidade que estava do outro lado do mar, da Mesopotâmia, que na visão do bode, do carneiro, Deus já estava mostrando no capítulo 8, que ele não concordou de ver tantos deuses na cidade que era do bode, na visão de Daniel, que era do leopardo, que era o terceiro animal, do capítulo 7 de Daniel, que era o leopardo com asas de aves. E a sua grande e maior capital, outrora chamado Atenas. Ele não concordava com os deuses gregos, com os deuses babilônicos, e ele errou. Enquanto Ciro e Dário, ele tinha uma regra, tinha um decreto nos seus reinos de não matar, de não destruir, de não botar fogo nas cidades que eram inimigas, mas de conquistar. Eles tinham, o Ciro tinha um entendimento de dominar todas aquelas terras, a terra da Grécia, a terra da Babilônia, mas com amor, sem sangue, sem derramamento de sangue, conquistar terras, ser o maior império que existiria. Ele tinha uma intenção de popular, de fazer dos persas, usando o exemplo de hoje como a China atual, de Xi Jinping, que é uma nação tão maior, com muita gente, com muita população. Assim era Ciro, mas sem matar, sem botar fogo na cidade. E Xerxes, filho de Dário, ele passa dos limites, diz Heródoto, que ele serve a um único Deus. E ele diz que aquele único Deus dele é o verdadeiro, Almastar, que é o nome do Deus. E que os outros deuses vizinhos, as nações, tinham que ser destruídos. E agora ele passa dos limites, ele entra a fazer guerra, e ele vai fazendo guerras. E nós temos uma história bem interessante, que os fenícios estavam ali com ele, que era especialista em construções de barcos. E ele faz guerras, mas só que agora ele vai para o lado da Grécia. A Grécia que anos para frente um pouco, viria o grande Alexandre o Grande. E diz a história, o historiador colunista da época, que os fenícios olham os seus soldados, falam: nós vamos tomar conta, destruir os deuses de Atenas, vamos passar o outro lado do mar Mediterrâneo e vamos guerrear e vamos tomar as terras dos gregos. Mas a profecia estava dizendo do bode e do carneiro, Daniel 8, que eles não iriam vencer. E Xerxes, na sua politicagem, porque de rei, de um bom administrador, ele passou a ser um político da época. Ele passou a ser um republicano da época. E por ele também, Deus usou ele para livrar
para dar oportunidade, através do decreto do rei Assuero, para que os hebreus lutassem. Porque o Amã, não Naamã, o Amã do livro de Esther, este aí, o ser espiritual usou ele, lá em Suzã. Porque a Pérsia tinha sua grande cidade, chamada Suzã, e tinha, aliás, a Suzã era a segunda capital da Pérsia, enquanto a primeira era Pessópolis. Tinha duas capitais. E Suzã, lá estava Amã, os descendentes de Amaleque. Os filhos carnais, olha o ser espiritual atuando aí. Não estou saindo do tema, estou falando da história com tema, com a história aleatória, com a Bíblia, com os impérios, com os animais, com a estátua. Amaleque, aquele descendentes que tinha rancor, raiz da amargura contra os hebreus, quando foram expulsos. Aliás, quando eles saíram do Egito. Desculpe aqui. Saíram do Egito e os hebreus falam, não, nós estamos em paz, nossa bandeira é branca, nós não vamos fazer guerra, não vamos tomar suas filhas, não vamos fazer guerra contra vocês, mas mesmo assim eles vão lá e faz maldade contra os hebreus. Por quê? Os filhos carnais sendo usados pelo ser espiritual. Matou os mais fracos, os mais idosos hebreus depois que atravessou o rio, ou depois que atravessou o mar, chamado na Bíblia Mar Vermelho, que foi o mar de Jungos. E aí essa descendência começa ali dentro de Suzã, e ali está o Amã, o Amalequita, sendo usado pelo ser espiritual que atuou nessa descendência. E diz para o rei Assuero, essa mulher conspirou contra ela. Conspirou. E ela quieta, sendo sábia, uma judia. Eu já vi muitos irmãos aí ensinando isso de Esther. Aquela mulher sábia, bonita, que estava como o Irã, aquela mulher iraniana hoje, com aquele nariz grande e tal, né? Sábia ali com o rei, guardando o seu segredo, falando muita bobagem. Porque Esther era uma judia. Esther, dado o nome de Esther, era Hadassa ou Hadassa. Era uma mulher bonita, uma mulher morena, uma mulher morena raiz, descendente de Jacó, uma mulher chamada amarela, semita amarela, queimada com sol, linda, maravilhosa. E falando hoje, o dia das mulheres, que Deus possa abençoar mais e mais as mulheres de todo o país, de todo o Brasil, de todos os estados brasileiros e de todo o mundo, porque as mulheres foi colocada no Português Brasil como a adjutora dos homens. Foi por elas que veio os filhos espirituais. Foi por ela, Miriam, que veio Yahushua de Nazaré.
Foi através do sonho de Adão, no poder de criar, que Deus levou Eva para ele. Então, meus irmãos, Xerxes foi um rei que ajudou o povo hebreu. Casou com Radassa e Radassa revelou o segredo. Enquanto esse opositor, esse impostor, esse filho carnal, esse chamado, posso falar até chamado de anticristo também, porque João diz que houve muitos anticristos ali na época da destruição de Jerusalém. Ele se opôs aos filhos espirituais. Esse descendente, não filho da perdição, descendente da serpente, quis matar todos os hebreus. E ela revelar na hora que ela era uma judia. Nós conhecemos a história de Esther. Não aparece a palavra Deus porque eles tinham um Deus chamado um profeta lá chamado Sorostruta. Por isso que não aparece a palavra Deus aqui nas escritas arcaicas, hebraicas, porque ele já serviu um único Deus lá, como está narrando a história. E nós conhecemos a história que o feitiço virou contra o feiticeiro. A carnalidade, o ser espiritual, mais uma vez, comeu o pó da terra. E ele dá ordem, não muda o decreto, para não exterminar e eliminar os hebreus, mas ele diz, faz outro decreto, o Assuero Xerxes, filho de Dário, diz: olha, vocês agora podem lutar, pegue espada, se defendam, defenda suas vidas, suas almas, vai para a luta, eu decreto, assino, porque a minha esposa é judia, eu decreto que vocês lutem pelas suas almas, pelas suas vidas. Eu não posso mudar o decreto do rei não pode ser mudado, mas eu faço outro através da minha esposa. Lutem. E quando ele disse isso, o Deus do alto céu, o Altíssimo Yahweh, disse: Deus, eu assino embaixo desse decreto. E eles partem para a luta, e a Bíblia diz que a espada começa a voar. E eles se defendem, eles vão matando. E daqui a pouco o ser espiritual está lá no meio todo perdido e pendura a mão. É pendurado no madeira, enforcado, a sua família, seus filhos. E os amalequitas, os filhos carnais, eles são espalhados. O rei Assuero espalha eles, derrota eles. Você está vendo, meu irmão, como a história é maravilhosa. E confirma com a Bíblia, Heródoto não mentiu. O historiador grego Tácito e Suetônio não mentiu sobre o anticristo, sobre a destruição, sobre o fogo em Roma. Ciro expandiu as terras, Dário também. Artaxerxes, que era casada com uma filha de Ciro, diz a história, Esmertes, ele tem um filho chamado Artaxerxes com ela. E ele passa a ser mais político do que um rei. Faz tudo ao contrário de Dário e Ciro. E aí ele vai, chama os seus fenícios, constrói barcas, faz uma ponte sobre o rio. Uma obra maravilhosa, uma obra moderna no tempo.
faz os seus barcos um com o lado do outro e faz uma ponte para atravessar para a Grécia, para destruir os deuses gregos e tomar a cidade da Grécia. Mas o bode diz na visão que ele via voando, de Daniel capítulo 8, e quebrou os 2 chifres do carneiro. A profecia de Deus é assim. A profecia do Criador se cumpre. E Heródoto diz que houve essas guerras aqui. Eles têm uma guerra em Anatória, onde eles fazem a ponte através dos barcos. É uma da maior obra que fazem ali os persas, os fenícios, que era especialista em embarcações. E aí foi conhecido 5 guerras que a Pérsia fez contra a Grécia, a chamada Guerra de Maratona, a primeira guerra, a segunda guerra de Antópolis, a terceira guerra de Salamina, a quarta guerra de Plateia e a famosa guerra, a quinta guerra do rei Leônidas e os 300 espartanos. O rei Leônidas era um general poderoso. Ele mais os seus 300 espartanos, soldados mais fortes que a Grécia tinha, que a Atenas tinha. E eu indico a vocês assistir o filme Os 300 Espartanos, Os 300 de Leônidas. Esse filme tem muitas verdades, mas eu gosto de filme que compara com filme, que compara com a realidade que aconteceu. Eu gosto de filmes assim, então indico os irmãos que assistam Os 300 Espartanos, que ali você vai ver como foi essa guerra da Pérsia e da Grécia. Os 300 espartanos de Leônidas, o rei Leônidas, eles fazem essa guerra de Maratona contra a Grécia, os persas, a guerra de Antópolis, a guerra de Salamina, a guerra de Plateia e os 300 de Leônidas, os espartanos. Então, começa essas 5 guerras ali, Artaxerxes e as suas batalhas sangrentas, ele começa a derramar muito sangue, ele invade, ele passa para o outro lado com os barcos e bota fogo em Atenas e queima bastante os seus deuses. Ali estava o politeísmo, porque ele achava Artaxerxes que era deuses, muitos deuses, ele servia muitos deuses, mas aí ele está passando dos limites. Diz Heródoto que quando essa chamada essa quinta guerra começa com os 300 espartanos e os persas, eles perdem, eles recuam e voltam para os seus barcos para atravessar as pontes. Mas quando eles chegam ali para atravessar de volta para a Pérsia, no Mediterrâneo, ali em Anatólia, eles vê esta quinta guerra chamada Salamina, que os gregos se reúnem ali, que coloca fogo em toda a embarcação dos persas, e ali eles ficam sem forças. E aí Artaxerxes, Assuero, diz: vamos recuar, vamos voltar rápido. E eles voltam para a Pérsia. E Artaxerxes diz: desistamos, vamos desistir de conquistar a Grécia, porque os espartanos são poderosos, homens poderosos. Perdemos a guerra de Maratona, perdemos a guerra de Anópolis, perdemos a guerra de Salamina, perdemos a guerra principal, a guerra de Plateia, chamada na história
temos que voltar. E ele volta ao seu reinado, a Suzã, a Pessópolis. Em 1465 ele morre antes de Cristo. E Dário III, este Dário III, em 336 a.C., ele assume a Pérsia, Pessópolis, e agora ele vai ser fraco, esse Dário III, e começa a invasão grega. E nesse tempo do nascimento aqui desse Dário III, nasce na Grécia o Alexandre o Grande, e ele ele tem a história dessas 5 guerras, ajunta os espartanos, fazem navios e vai para o outro lado da Mesopotâmia e guerreia contra esse Dário III, pune esse Dário III, pune o sacerdote deles, porque o sacerdote desse Dário III diz que invadiram o túmulo de Ciro, porque eles não concordavam, porque eram outros deuses. Invade o túmulo de Ciro Grande, e Alexandre o Grande admira, ele é um admirador de Ciro, e ele diz, olha, diz a história que ele diz, constrói, reforma o túmulo de Ciro, porque esse homem foi um homem grande. Eu não conquistei nada, eu sou simplesmente um rei da Grécia. Eu construía a Atenas de volta, eu construía a Alexandria, mas construo aqui porque eu não conquistei terra, quem conquistou foi Ciro. Eu não conquistei, eu simplesmente fui um rei. E nós vemos a profecia agora de Daniel 8 se cumprindo, que o bode, sem tocar o chão, ele quebra os 2 chifres do carneiro, derruba a Pérsia. E agora vai chegar o 4º animal. Este que o ser espiritual atuou totalmente, que é um animal com dentes de ferro. Agora vai chegar as 2 pernas, os dedos de ferro. É o último império na estátua de Daniel. É o último animal com dentes de ferro. Terrível, horroroso. E nós vamos prosseguir. E vai chegar também o reino de Deus. Vai sair os reinos físicos, impérios, homens usados por Deus e homens usados pelo ser espiritual. Agora vai chegar a lei do Espírito, vai chegar o reino. Não perca, vamos chegar lá. Estamos terminando com a história da estátua, a história dos 4 animais, que o reino de Deus está chegando. E chegou. Tô indo. Um abraço a todos, paz e graça.